Oi, tudo bem? Sou o Luciano aqui do canal Em Busca. Aquele abraço, muita luz, muita paz e que o seu coração seja repleto de muita paz e amor. Agradeço a você que tem curtido, que tem questionado, que tem comentado e vamos que vamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia de Finados. Conforme a Igreja Católica, o Dia de Finados foi instituído no ano de 998, durante o século X, pelo abade Odilo, ou Odilon, na abadia beneditina de Cluny, na França. Foi Odilon que estabeleceu o 2 de novembro como data oficial, como uma forma de unificar as comemorações em torno da questão dos mortos e da morte. Até o século X, antes da unificação dessa data, desse período, durante a Baixa Idade Média, os rituais que lembravam os mortos aconteciam 3 dias depois da morte e depois nos dias de aniversário de quem morria. Normalmente as cerimônias eram feitas pelos próprios familiares no terceiro dia, como dissemos, e depois nos dias do aniversário da morte. A partir da modernidade, por volta do século XVI, avanço do capitalismo, o dia de 2 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, ocorre o dia de finado, uma data muito importante, tanto dentro do ritualismo religioso, como da questão do sentimento da fé cristã, principalmente a fé cristã católica. Isto é, o dia 2 de novembro lembra os mortos. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos e entes queridos que já se foram, como também um dia de rezar, isso para os católicos. Conforme a doutrina católica, a alma da maioria dos mortos que morrem está no purgatório, passando por um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos que intercede junto a Jesus pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o dia do finados, conhecido desde a Idade Média como Dia de Todas as Almas, dia esse que sucedia ou sucede o Dia dos Santos, comemorado em 1º de novembro. Assim, desde o cristianismo primitivo, lá na época dos apóstolos, se desenvolveu um rito do cristianismo sobre o Império Romano. E esse rito era que os cristãos rezavam por seus mortos, em especial pelos mártires, onde estes eram frequentemente enterrados nas chamadas catatumbas subterrâneas da cidade de Roma. Assim, de um modo geral, paulatinamente isso foi introduzido pela Igreja Católica, a principal instituição responsável por essa data específica dedicada à alma dos mortos, como lembra Benedito Diônio em Cluny, na França. Em 2 de novembro de 998, Odilon unificou e impôs que o dia de 2 de novembro era um dia de lembrança dos mortos, era um dia de rezar pelos mortos. A partir do século XII, essa data se popularizou. Lembra que gastou 2 séculos para essa data se popularizar, e em todo o mundo medieval começou a rezar no dia 2 de novembro, não pelos seus mortos, mas por todos os mortos. Ou seja, a tradição se tornou popular a partir da intervenção de Odilon de Cluny em 2 de novembro de 998. Enfim, apesar do processo de secularização, de laicização, de ateísmo que o mundo enfrenta após
o processo de modernização e da modernidade, todo mundo ocidental tem o 2 de novembro como dia identificado, como um dia específico para meditar, para lembrar, para relembrar, para memorizar os mortos, os meus mortos e os nossos mortos. Assim, milhões de cristãos cumprem o ritual de ir até os cemitérios, levar flores para depositar nas lápides em memória dos que se foram. Outros levam também velas, cumprem os rituais mais tradicionais, como orações, missas, cultos, evangelizações e tantos outros elementos que os cristãos, nesse dia de lembrar os mortos, conforme a Igreja Católica, faz em todo o mundo. É isso aí, um abraço e muita paz. Não esqueça de dar um joinha e vamos que vamos.